Bom, agora vamos ver o caso para máximos e mínimos, considerando uma função com duas variáveis. Tá? A primeira diferença é que o gráfico de uma função com duas variáveis não é uma linha, como era o gráfico de uma função com uma variável só. A gente sabe que o gráfico de uma função com duas variáveis é uma superfície. Por exemplo, plano, paraboloide são exemplos de superfícies. Para identificar ponto de máximo, mínimo ou ponto de sela em uma superfície, é buscar pontos que são topos de um morrinho, como esse, ou pontos que identificam exatamente o fundo de um vale, como esse aqui, ou pontos como esse. Então, um ponto de sela, tá? É um ponto de sela. Bom, se eu tenho um gráfico de uma superfície, por exemplo, aqui eu tenho um paraboloide côncavo para baixo. Graficamente, eu identifico esse ponto como máximo local. E se for realmente um paraboloide, além de ser máximo local, é um máximo absoluto. Aqui eu vejo que é um ponto de mínimo local e absoluto, caso isso aqui seja um paraboloide, ou um ponto de sela. Tá? Como se fosse aqui um ponto, estivesse na sela do cavalo mesmo. Tá? Por isso que chama ponto de sela. Bom, graficamente identificamos esses pontos. Agora, algebricamente, qual é a conta que você deve fazer para identificar esses pontos aqui? Semelhante ao que fizemos agora há pouco com a função com uma variável só, a primeira coisa é derivar e igualar a zero. Porém, aqui, a minha função tem duas variáveis, então eu posso derivar com relação a x ou posso derivar com relação a y e igualar ambas a zero. Eu posso escrever assim, ó, derivada de f de x igual a zero, ou derivada de f de y igual a zero. Derivar igual a zero, posso escrever em forma de par ordenado, ou posso escrever de forma vetorial. O gradiente é a estrutura matemática que resume as duas derivadas. Então, calcular o vetor gradiente igualar a zero e resolver esse sistema, ou seja, descobrir em que pontos o gradiente é nulo, me ajuda a identificar em que pontos as retas tangentes à minha superfície são horizontais. Ou, em outras palavras, em que pontos o plano tangente é horizontal. Então, identificar os pontos críticos nesse caso é similar ao caso de função com uma variável só. Lembra que antes a gente derivava e igualava a zero para achar o ponto crítico. Agora, para achar o ponto crítico, a gente continua derivando e igualando a zero. A diferença é que não é apenas uma derivada, são duas. Se fosse o caso de uma função com três variáveis, teria que derivar, calcular as três derivadas e igualar a zero. Seria um sistema com três variáveis aqui e três equações. Tá? Então, derivei e igualei a zero. Resolvo o sistema. Eu vou encontrar os pontos cujo plano tangente é horizontal. Que pode ser máximo, pode ser um ponto mínimo local, ou pode ser um ponto de sela. Tá? Aqui também temos um ponto onde o plano tangente é horizontal. Bom, o domínio de uma função com duas variáveis é todo R2. É composto por infinitos pontos. Ao derivar igual a zero e resolver esse sistema, a gente já dá uma peneirada e encontramos e determinamos esses pontos que o gradiente é nulo, chamados pontos críticos. Agora, como classificá-los? Em máximo, mínimo ou ponto de sela? A ideia aqui é fazer o teste. Antes, tínhamos o teste de derivada primeira e o teste da derivada segunda. Agora, não temos mais o teste de derivada primeira, porque ele pressupõe saber como é o comportamento antes, se a função é crescente ou decrescente, e qual é o comportamento da função depois, se é crescente ou decrescente. Mas como eu estou no R3, o que é antes, o que é depois aqui do ponto? Eu não sei. Tá? Então, por isso, só temos agora o gráfico da derivada segunda. Aliás, o teste da derivada segunda. Bom, vamos lá. Qual é o teste de derivada segunda aqui? Vamos ter que calcular as derivadas de segunda ordem. O primeiro problema é que uma função com duas variáveis, ela tem
4 derivadas de segunda ordem. Eu posso derivar ela com relação a x e x, derivar a função com relação a x e y, derivar a função com relação a y e x, derivar a função com relação a y e y. Tá? Então, estudar o sinal das 4. Alguns autores chamam o determinante dessas 4 aqui de função determinante mesmo, que é uma expressão que sintetiza as 4 derivadas de segunda ordem. Tem autores que chamam de função hessiana. Tá? Essa função que sintetiza em uma única expressão as 4 derivadas de segunda ordem. Então você sabe derivar, você vai calcular as derivadas de segunda ordem e vai calcular essa expressão aqui. Se f, a derivada de f com relação a x e y for contínua, essas duas funções são iguais. Então a expressão fica assim. Ora, a função d, para cada ponto crítico, pode ser positiva ou pode ser negativa. Tá? E o teorema vai nos dar essa análise. Então você deriva, calcula o gradiente igual a zero, resolve esse sistema. Você encontra os pontos críticos. Você calcula essa função d, e para cada ponto crítico que você encontrou no sistema anterior, você vai calcular a imagem dessa função d, com interesse em saber se é positivo ou negativo. Ora, uma vez que você sabe que em cada ponto crítico qual é o sinal da função d, você vai ter a seguinte interpretação. Se o d for positivo, o meu ponto crítico está associado a esses dois casos. O ponto crítico pode ser máximo ou pode ser mínimo local. Se o meu d, daquele ponto crítico específico, for um d negativo, esse ponto crítico está associado a esse caso aqui, que é o ponto de Cella. Tá? Então, d, ponto crítico com d negativo, eu já sei que é um ponto de Cella. D, ponto crítico com d positivo, pode ser máximo ou pode ser mínimo. O que quer dizer esse d positivo? Interessante aqui, ó, se você caminhar sobre a superfície nessa direção e nesse sentido, a concavidade é para baixo. Se eu entrar na tela caminhando pela superfície, a concavidade continua para baixo. Se eu mudar a direção, a concavidade continua para baixo. Aqui, não importa a direção que eu caminhe sobre a superfície, ó, a concavidade é sempre para cima. Então, o D positivo está associado a esse comportamento. Não importa a direção que você tome, a concavidade é sempre para o mesmo lado, ou sempre para baixo ou sempre para cima. Então, D positivo tem essa interpretação geométrica. Diferente daqui. Nesse ponto aqui que tem D negativo, se eu caminhar nessa direção e nesse sentido, a concavidade é para cima. Se eu caminhar aqui entrando na tela, a concavidade é para baixo. Percebem que eu mudei a direção da minha trajetória e a concavidade mudou? Então, a interpretação do D, positivo ou negativo, é relacionada a essa propriedade. Se não importar a direção, a concavidade é sempre para o mesmo lado, D positivo. Se eu mudo a direção e mudo a concavidade, o D é negativo. Tá bom? Então, D negativo é ponto de Cella, sem dúvida. E o D positivo? A concavidade é sempre para o mesmo lado. Então, o ponto crítico pode ser máximo ou mínimo. Daí você vai analisar o sinal da derivada segunda com relação a xx, que pode ser positivo ou negativo. Ponto crítico com D positivo e derivada segunda positiva, lembra-se que a concavidade é para cima. Seria esse caso aqui, ó. Derivada segunda positiva. Logo, ele vai ser um ponto mínimo local. Tá? D positivo, eu sei que a concavidade é sempre para o mesmo lado. Com derivada segunda xx negativa, quer dizer que a concavidade é para baixo. Estou relacionado a esse caso aqui. Ó. Com derivada segunda é negativa, a concavidade é para baixo. Então eu sei que esse ponto é um ponto de máximo local. Então esse é o teste da derivada segunda para funções com duas variáveis. Tá? Vamos agora fazer um exercício.